Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Meus amados irmãos, nós estamos estudando a obra maravilhosa chamada Sexo e Destino, que é, na verdade, a 11ª obra da coleção maravilhosa A Vida no Mundo Espiritual, que fora psicografada pelo nosso amado Chico através do benfeitor André Luiz. E essa obra é magnífica, ela traz muitas informações úteis ao nosso processo de evolução, desenvolvimento, porque trata do dia a dia. Eu sempre ouso dizer que essa obra, A Vida no Mundo Espiritual, é uma espécie de curso avançado do Evangelho Prático, diante da sua beleza, da riqueza de seus ensinamentos. Muito bem, e hoje nós estamos estudando esse maravilhoso livro Sexo e Destino, que aborda, pelo próprio nome, o sexo praticado desregradamente, de forma criminosa, desrespeitosa, desequilibrada, esses atos sobre o olhar e a ótica daqueles que o praticam, seja dos seus agressores e de suas vítimas, e as repercussões no presente, ato contínuo fato, e no futuro, nas futuras encarnações, dentro da lei de ação e reação da colheita e do plantio. Então, esse capítulo 16 é bastante interessante, que vai abordar um tema muito interessante, muito importante, que é a respeito da misericórdia, da mecânica da misericórdia, como é que ela acontece? Porque a gente tem que compreender que todos nós somos filhos de Deus, os mais iluminados que vivem as resplandecências celestiais, aos mais errantes dos filhos de Deus. Deus ama de todos, a todos da mesma forma, igual, do mesmo jeito, e os assiste do mesmo jeito, né? Nunca faltará, diz André Luiz, assistência ao mais infeliz dos filhos de Deus. Todos eles têm alguém que o ama, mais feliz que o ama, que em nome do Pai estende-lhe a mão para retirá-lo dos charcos. Então ninguém está desamparado, em síntese é isso. Todos nós, todos nós somos assistidos pelos emissários, pela misericórdia do Pai, que nos ama profundamente. Então, nessa obra que a gente está estudando aqui, a ótica de um crime gravíssimo praticado de um pai contra a própria filha, um crime de ódio sexual, nós vamos ver que tudo, o ponto central da obra está sobre o objeto do sexo praticado de forma desregrada, mas há um trabalho extraordinário dos emissários celestiais para soerguer não só a moça que foi violentada, mas também os seus verdugos, né? Então, a mecânica, o socorro à Marita e a redenção silenciosa de seus verdugos através da dor, né? Então, é muito importante a gente entender. E, afinal de contas, quem é Marita, né? Quem são esses verdugos, né? Sei que a gente entenda isso. Primeira questão que a gente tem que olhar: o suicídio é um ato dramático, terrível. Ninguém se suicida por nada. Para a pessoa atentar contra si própria, deve estar sob uma emoção terrível, um sofrimento atroz, uma angústia profunda. Você pode ter coragem até de atentar contra outra, mas contra si próprio. A tendência de todos nós é nos protegermos. É um instinto natural, é a autodefesa, a proteção. Mas quando você chega a um patamar e você tem coragem de atacar, de agredir você próprio, mortalmente, é que algo muito, muito, muito grave aconteceu. E o que aconteceu então com Marita para essa tragédia acontecer? Ela foi uma tentativa de suicídio no trânsito, ela é atropelada violentamente, brutalmente. E por quê? Marita é filha do casal Cláudio Nogueira e Dona Márcia. É um casal que tem uma vida atabalhoada, eles, na verdade, não se respeitam, no campo da moralidade são bastante deficitários. Ele é um homem que tem relacionamentos paralelos, que vive nos bordéis, é um funcionário de alto nível bancário, mas é uma criatura explorada. A mulher também não é diferente. Ela também tem vidas paralelas, uma mulher muito ligada à materialidade, etc. Então, Marita é filha desse casal, filha adotiva. Isso porque existia Marita, filha biológica de uma moça que foi empregada doméstica desse casal, desses que se casaram. Moça muito boa, jovem, muito humilde, que veio do interior, muito pobre, e trabalhou nessa casa. E ela foi abusada sexualmente pelo patrão, Cláudio. Ela engravida desse relacionamento. Quando ela aparece grávida, ela de jeito nenhum fala quem foi o seu violentador, quem é o abusador. Isso porque era o patrão.
ela muito humilde, talvez com medo, e também com receio, era uma pessoa muito correta, de colocar em risco o casamento de Dona Márcia com Cláudio. E ela, a gravidez toda, entra numa profunda depressão. E quando, na verdade, ela dá à luz a Marita, ela se suicida imediatamente. Foi uma tragédia terrível. E desde então, essa moça, chamada Aracélia, é apenas a mãe biológica de Marita. Porque desde o primeiro dia que nasceu, ela foi criada como filha de Cláudio e de Márcia. O tempo passa e Marita só veio a saber que era filha adotiva do casal quando tinha 11 anos. Ela tem uma irmã, essa sim, Marina, filha biológica do casal. E até ninguém sabia dessa história no seu marido, Cláudio e Márcia, de que essa menina era filha adotiva. Quando, na verdade, é dito isso para Marita, é um choque profundo para ela, profundo, né? Porque a mãe fala de quem era Aracélia, quem era ela, como ela se suicidou, um drama, até aí mostra as fotos, a menina tem um choque. E para piorar as coisas, tanto a irmã que achava, Marina, que achava que ela era filha legítima, que passa a discriminar profundamente a irmã ao saber que ela não é filha legítima, e é filha adotiva, mas a mãe muda completamente o tratamento. Começa a desprezar a menina, e as duas passam a desprezar a menina, que sofre profundamente. A prova mais cabal disso é que Marina progrediu, fez universidade, se formou contadora, estudou línguas, e Marita só fez o primário, não teve apoio para ir em frente. Essa menina vive, então, uma angústia. Procura os parentes da mãe biológica, não encontra ninguém. É uma família muito pobre do interior. E ela fica com o coração preso, sozinha. Aos 11 anos, sabe disso, no começo da adolescência, um sofrimento muito atroz. Aos 17 anos, então, ela começa a trabalhar numa loja de bijuterias em Copacabana. E então lá conhece um rapaz, um jovem rapaz que vinha na loja, que tinha contatos comerciais, e ela tem uma atração profunda por ele. Ele também por ela. Começam a namorar, e ela então abre uma luz no coração dela que não tinha ninguém, ela não conhecia ninguém, não tinha apoio de ninguém. Esse rapaz abriu um mundo novo para ela. Ele se dizia apaixonado, ela também, começaram um namoro muito importante, firme. Ele, inclusive, dizendo apaixonado que desejava casar com ela, esperava só melhoria salarial para se casar, ela acreditou. E ele também abusou sexualmente dela. Claro, consentido, naturalmente, mas usou da boa-fé dela e passou a se relacionar sexualmente com ela. Ela é muito apaixonada e etc. O tempo passa e chegou uma hora, chamado Gilberto, esse rapaz, chegou uma hora que Gilberto então começa a mudar. Ele começa a mudar, aquele amor, aquele carinho, aquela atenção temporária começa a mudar. Ela então, tentando entender a situação, um dia pega a irmã Marina, conversando de forma reservada, de forma íntima com ele, e ela então descobre que o rapaz, Gilberto, está tendo um relacionamento com a irmã, Marina, a irmã dela. É um choque profundo para ela, profundo. Ela entra em um processo depressivo, terrível, né? Ela tenta então conversar com o Gilberto, não teve oportunidade. E para piorar a situação, o pai, que era uma pessoa desequilibrada emocionalmente e moralmente, começa então a assediar sexualmente a filha. Isso porque ele tinha um obsessor na qualidade de vampiro, e é uma diferença interessante a obsessão comum com a do vampiro, porque o obsessor comum tem um ódio terrível sobre o obsidiado. Não é o caso do vampiro. O vampiro, ele, na verdade, se alia ao vampirizado porque tem os mesmos defeitos, os mesmos gostos, as mesmas extravagâncias. Bom, é isso. Então, eles são sócios nessa empreitada. Eu também gostaria de dizer que tem quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez agora e caiu aqui, que se desejar, porventura, estudar os capítulos passados, é só acessar, se assim desejar, o canal no YouTube da Sociedade do Estudo Espírita de Natal, canal SEEN, canal SEEN, SEEN. E lá, os demais capítulos desse livro estão lá. Mas não só esse. Tem mais de 175 vídeos que a gente começa a estuda desde a primeira obra nosso lá até agora, de forma pormenorizada, com calma, para tentar mergulhar e assimilar ao máximo essa riqueza de informações que tem nessas obras. Bom, então voltando aqui à questão. Então, essa menina sofre uma depressão profunda, e o pai vendo a filha numa situação de depressão, por causa da história do namoro, e diga-se de passagem, o pai sabia dessa história, sabia que o rapaz o Gilberto estava namorando com a filha dele, com Marita, mas começaram também a namorar com Marina, e ele não interviu. Inclusive, achou bom, porque ele tinha
um ciúme doentio da menina, de Marita, tinha um desejo sexual por ela doentio, brutal. E tudo estimulado pelo obsessor, que vivia estimulando ele, trocando ideias para que ele investisse contra ela. Quando a menina estava muito fragilizada em casa e sozinha, ele então investe para valer da menina, dizendo que era infeliz, que desejava tê-la como amante, etc, etc. A menina se desespera, um drama terrível, começa a chorar, aquela história toda. O fato não se consumou porque a mãe chegou em casa, intuída pela espiritualidade, ela chega em casa. E aí o pai inventa uma história esfarrapada de que a menina estava sonâmbula, que o gás estava vazando, e ele foi até o quarto por essa razão. O tempo passa e para evitar que a mãe tomasse conhecimento do que aconteceu de verdade, o pai inventou uma versão outra, dizendo a mãe que, na verdade, Marita, quando chegou em casa, estava sonâmbula e atacou ele com desejos de ódio sexual, beijou, etc., falou desejos por ele, por ele, e que, na verdade, achava que ela não estava bem, estava doente. Isso foi a versão. Quando a filha, no dia seguinte, chama a mãe para conversar e narra o dramático assédio que sofreu do pai, a situação dramática e quase era atacada, a mãe não dá crédito, porque ouviu a versão do pai, se considerou de todo jeito. Ela fica em desespero total, não encontra apoio de ninguém em casa e fica nessa situação difícil. Mas o pai e o obsessor e o vampirizador não desistem no intento de possuí-la sexualmente. E armam um plano dramático, cruel e dantesco. Ele aciona, então, ele faz um bilhete para o Gilberto, de que ele tem ódio porque tem ciúme, que ele sabia que estava namorando com as duas, dizendo que Marina tinha desejo de encontrar, Marita tinha desejo de encontrar com ele à noite, às 8 horas, num local, numa pensão que era um local de hospedagem, mas também servia de encontro de casais, né? Então marcou às 8 horas naquele local, só quem fez o bilhete não foi Marita, foi ele, né? E então chamou Gilberto à conversa e dizer que, olha, minha filha, eu sei que você está namorando com as duas, olha que coisa, não reprimido nem nada. E que ela quer se encontrar com você hoje de noite, mas ela está doente, ela não está bem, eu quero que faça um favor. Você faça um bilhete para ela dizendo que vai, confirmando que vai às 8 horas, mas você não vá. Não vá, porque se você for lá e você falar que vai terminar o namoro, assim, vai ser um choque e vai piorar a situação dela de saúde. E então Gilberto achou ótima a ideia, porque ele queria se livrar de Marita, tinha conseguido o que queria, estava com a outra, né? A outra que era faculdade, tinha faculdade, etc. E assim fez. Marita recebe o recado e vai lá para o local, às 8 da noite, estava na pensão esperando o amado, que ela queria colocar essas questões ali, o que é que está acontecendo, afinal de contas, né? Então, Cláudio, de forma macabra, faz um plano desse plano diabólico e vai ao invés do rapaz. Assim, não, eu quero que você não vá, né? E eu vou lá buscar minha filha. Vou aconselhá-la, dizendo para o rapaz, para Gilberto, eu vou aconselhá-la, vou chegar lá, vou comprar um pacote de viagem para a Argentina, onde ela vai poder ir com a mãe para a Argentina, se distrair, vou submeter um tratamento de saúde, você não vá. E assim Gilberto achou ótimo, se livrou do problema, achou maravilha. Quando foi à noite, 15 para as 8, estava ele lá, próximo à pensão, chamou então o vigia da pensão, subornou, pagou, e disse: lá, às 8 da noite você apaga a luz, como se fosse uma falta de energia, um problema nas instalações elétricas. E assim foi feito. E quando foi às 8 da noite, ele adentra ao quarto onde a minha esperava, ele, ele tinha visto a mesma roupa de Gilberto, entra com a mesma roupa, com o mesmo perfume que Gilberto usava, para dar a ideia que efetivamente era ele, Gilberto, que estava entrando. Quando a luz se apaga, ele então entra no quarto. E ela, quando ele abre a porta, a menina imediatamente imagina que é Gilberto. Sente o perfume, etc. E vai aos braços dele achando que é o amado, né? O pai não diz nada, não se denunciaria, né? E então se abraça com ela e começa então a ter a conjunção carnal com a menina. Daí então a luz chega, a luz volta. E qual é o choque profundo da menina? Quando vê que, na verdade, quem está com ela não é o namorado amado, mas o pai violentador. Ela se desespera, grita, etc., pula a janela, sai correndo, desespero, não leva documento, nem bolsa, nem coisa nenhuma, e sai desesperada, terrivelmente desesperada. Ela já estava espiritualmente complicada, de depressão, imagina aquele momento. Desespero completo. Mas ela disse, poxa vida, ela começou a pensar no caminho, ela começou a pensar em suicídio, a situação era muito dramática, das agressões das irmãs, da mãe, do namorado que traiu, da irmã que traiu com ela, e do pai agora tentou contar. Ela nem podia voltar para casa, numa situação como essa. Não tinha ninguém mais, a única pessoa que ela confiava, que ela tinha, que amava, era Gilberto. Não tinha mais ninguém, a vida perdeu sentido, pensou em suicidar. Mas ela precisava tirar a limpo uma coisa.
porque ela notou na grafia do bilhete que quem escreveu efetivamente foi Gilberto, elas conheciam a letra. Ela precisava falar, tirar isso a limpo. Então ela bolou um plano de ligar para Gilberto, como ela conhecia mais ou menos a voz da irmã, ligando para ele como se fosse Marina, mas na verdade era ela, que queria tirar limpo essa história. Então ligou, tarará, dizendo que está preocupada, com ciúme, aquela história toda. E então o Gilberto conta tudo para ela, Marita, como se fosse na Marina, dizendo que realmente tinha feito esse acordo com o pai para se livrar de Marita, que era uma pessoa louca, que estava doente, queria ela longe dele, que não amava nem coisa nenhuma, que amava mesmo era a Marina, que achava muito bom que ela fosse para a Argentina, porque ele poderia ficar só com Marina, e para Petrópolis se divertia, então aí a casa caiu de vez. Aí então ela perdeu toda a vontade de viver, porque viu que, na verdade, o namorado também participou daquele crime atroz, daquele planejamento terrível. Então ela saiu de desespero, procura a farmácia de uma pessoa amiga, desespero, não vai para casa, é, e procura adquirir um remédio. Ela alegando lá, esse senhor da farmácia, chega às 10 horas desesperada, que ele conhecia ela, dizendo que a cachorrinha dela estava se desenganada pelo veterinário, ela estava sofrendo muito, e precisava de um remédio letal para poder sacrificar a cachorrinha que estava sofrendo muito, dia e noite. O farmacêutico que gostava muito dela, conhecia muito ela, notou que ela não estava bem. Os olhos inchados de chorar, o cabelo desgrenhado, numa situação terrível. Aí ele aborda e diz, não, mas é porque eu estou com uma crise de alergia terrível, muito difícil, etc. Ele desconfiou. Ao invés de passar o remédio para ela, de vender o remédio a ela letal, deu 10 comprimidos de sonífero. Ou seja, ele desconfiou, ela vai para casa, vai dormir, ele não sabia nada do que estava acontecendo. No outro dia ela amanhece bem, refeita, tranquila, e pode então tocar a vida de frente. Foi o que ele imaginou. Ela então pega os 10 comprimidos e vai para a praia de Copacabana, né? Para a areia da praia, onde ela escolhe aquele local para suicidar, tomar um remédio e suicidar, né? E lá ingeriu o remédio todo, né? E aí começou o sono, porque o remédio fez efeito imediatamente. Isso ainda mais com assistência dos benfeitores espirituais André Luiz e Félix, que é um benfeitor, é um protetor da família, um espírito de alta elevação espiritual, mas aplicar passes nela para ela sossegar, dormir na praia, amanhecer de manhã, sob efeito do sono, descansado, repousado, e pudesse então voltar para casa, enfim, tomar as providências, tocar a vida. Só que, infelizmente, quando ela estava com o efeito violento do sonífero, alguém brutamonte chegou na praia tentando agredi-la e ela saiu às pressas. Agrediu ela fisicamente, e etc. E ela teve que subir da areia para a calçada, já às 5 horas da manhã, o trânsito terrível na Vida Atlântica. Ela, trôpega por causa do efeito remédio, tenta passar a pista e um carro em alta velocidade bate nela profundamente, o corpo dela é lançado longe e o camarada que atropelou fugiu imediatamente e ela, então, fica numa situação muito difícil, a contusão é grave, entre a vida e a morte. As pessoas que estavam indo para o trabalho, muitas pessoas ficaram aquele drama, para o trânsito, ver aquela pessoa, ela não tinha identificação, não tinha documento, não tinha nada, né? E então fica aquela situação, chama a polícia e tal. Essa é a questão do lado material, certo? A contusão foi gravíssima, teve fratura de crânio, o corpo ficou debilitado, prestes a morrer. Tanto que as pessoas que foram lá, botaram a mão no pulso, ela morreu. O diagnóstico das pessoas que passaram, ela morreu, essa moça morreu, chama a polícia, chama tal. Essa é a tragédia física. E no mundo espiritual? E como é que é a atuação dos benfeitores espirituais? Estavam lá Félix, estava lá André Luiz, de pronto, Félix passou a aplicar passes de regeneração dela, passes revigorosos nela, estímulo magnético para forçar. Ela estava virada de rosto para baixo, ia morrer por asfixia, por sangue, para apenas se virar. E assim aconteceu. E então Félix roga, faz uma pressão, uma rogativa aos céus, pedindo a eles é, que ela não desencarnasse naquela situação. Que ela ia desencarnar revoltada, a situação muito dramática, que fosse dada uma moratória para ela pudesse repensar aquele ato terrível com o coração cheio de ódio, aquele ato do suicídio que é algo muito grave, que ela pudesse, o estágio dela numa situação mesmo grave, alertar a família, que as famílias pudessem ter compreensão, notadamente os agressores, o pai agressor, o pai violentador e o próprio obsessor, pudesse ter compreensão que eles causaram aquele fato muito grave à menina e aquilo pudesse dar um estalo dentro do sofrimento da filha e cair na real e entender a gravidade das suas condutas. Essa foi a ideia. Então, essa foi a prece que foi feita por Félix. Deus do infinito amor, não permita que a tua filha
pai, seja expulsa da casa dos homens, assim, com nenhuma preparação. Que ela fosse preparada, que ela tivesse um prazo de moratória por uns dias, o que fosse possível, porque ela pudesse ter a consciência do que aconteceu, relembrar tudo e começar a repensar. Ela se tranquilizar e também buscar, ao ouvir as pessoas que visitariam o pai, certamente, o perdão. Essa era a estratégia importante dentro dessa mecânica da misericórdia, de tentar salvaguardar não só ela, que ela pudesse encarnar em paz, né, mas também aqueles agressores e a família. Essa é a história. Então, a ideia da concessão da moratória é essa. Por que prolongar uma vida com cérebros organizados, lesões gravíssimas e irreversíveis? Não tinha condições de se recuperar. As lesões irreversíveis que ela teve, no peritônio, etc., e outros, né? Realidade física. Decadência orgânica, teve fratura de crânio, uma situação muito difícil. Tem perda da fala, uma situação muito difícil. Então, rogava aos seus céus, através de Félix, que desse fosse dado por Deus 15 a 20 dias de sobrevida dela, era o prazo máximo, dentro das condições orgânicas dela, para que ela pudesse ter essa possibilidade de repensar o seu ato e também buscar perdoar aqueles que agrediram. A necessidade espiritual, que ela tivesse o tempo para meditação do fato, o prepara para a Marita para a vida espiritual, que ela pudesse desencarnar mais tranquila, mais harmoniosa, com assistência todo esse período da equipe espiritual que assistia, tranquilizar, e a oportunidade para Cláudio, o pai, repensar os seus caminhos. Diante de um fato gravíssimo que ele foi o causador, que é de ver na filha a situação entre a vida e a morte, pudesse chocá-lo e aquilo mudar. A vida errática que ele tinha, de agressões de toda a natureza sexual, mudar sua moralidade. E também seria um gatilho a se despertar a moral do próprio Moreira, que era obsessor vampirizador. Ele foi causador. Lembrando que eles são sócios nessa empreitada, tanto Cláudio quanto ele, que planejaram, etc., aquele fato terrível, certo? Esse é o cálculo divino da concessão da moratória. É o objetivo por trás desse processo todo. Quando Marina, então, foi socorrida e foi levada para o hospital, André Luiz aplicou, eu fiz questão de trazer aqui, que é muito interessante, um processo de adição de força, uma espécie de sopro onde ele passava, ela tem problema gravíssimo nos pulmões, e ele fazia a aplicação dessas energias diretamente, ele, espírito, passando para os pulmões dela, a energia vital dele para o corpo dela, visando dar um alento ao pulmão dela, ver se ela não conseguia desencarnar do tempo. Então, a operação magnética, onde o socorrista, no caso André Luiz, envolve o corpo físico da paciente, no caso Marita, em seu próprio corpo espiritual, aqui essa ilustração mostra isso, dando energia vital o hálito, para sustentar a respiração quando a resistência orgânica falha. Ela estava numa situação periclitante. E era fundamental para manter ela em vida naquele período que se a moratória fosse dada. O combustível, para que, na verdade, como é que haveria efetividade nessa aplicação de fluido e tal? É o amor. A compaixão pura atuam como magnetismo de alta voltagem. Ou seja, esse hálito, essa energia vital doada com profundo amor, ele tem é um magnetismo de alta voltagem que tem essa capacidade de fortalecer o organismo para evitar a desencarnação. E André Luiz assim o fez. Né? A execução envolvendo direto ao paciente, Marita, né? Nesse processo de adição de força, né? Conchegando ao regaço, ou seja, ao seu colo, para infundir energia nos pulmões falidos. E aqui diz uma frase muito interessante, André Luiz, que vale a pena ser colocada na narrativa do livro. Diz assim, a revelação técnica. Nem sempre é o salva-vidas. Você, como um barco naufraga, nem sempre você está o salva-vidas ali, ao lado, né? Tecnicamente construído. É a peça que assegura a sobrevivência, que é o que é, na verdade, o salva-vidas. Mas um lenho, ou seja, um tronco que porventura esteja ali, que temos em desenhar, pode ser uma válvula de escape para salvar a vida de uma situação como essa. Ele está se referindo isso ao obsessor, que na verdade, depois que, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, quando na verdade ele chega ao hospital e vê a menina naquelas circunstâncias, ele numa situação periclitante da vida e a morte, e ele sabe que ele foi causador junto com o Cláudio, ele tem um choque profundo, começa a chorar. É uma coisa muito complicada, muito forte. Ele é um espírito atrasado, vampirizador, uma criatura complicada, tem um choque muito interessante que vai ser importante na conversão, na mudança no olhar dele. Isso é importante. Então, um diagnóstico comparativo nos verdugos. Quem? Cláudio Nogueira, o pai da menina, e Moreira, o obsessor, o vampirizador.
como o sacrifício de uma vítima converteu seus dois algozes. E aí a gente imagina assim, sempre uma doença, uma lástima, uma catástrofe, como aconteceu com Marita, tudo refoge, tudo está no controle de Deus, né? Às vezes um fato como esse tem questão no passado, que poderia imaginar algo assim, mas um fato como esse também é utilizado pela espiritualidade para soerguer o conjunto da família. Ninguém está numa família por acaso. Tudo tem suas razões. A gente está no lugar certo, com as pessoas certas, que a gente precisa redimir do passado. Certamente há elos ali entre Cláudio e Marita mal resolvidos no passado, e aquele encontro foi por acaso. Não se trabalharam, provavelmente, ele, especialmente Cláudio, nessa encarnação, como deveria para se repactuar, mas certamente há problema do passado envolvendo os três, certo? Então, nessa dimensão, Cláudio e Moreira, o obsessor, como é que aconteceu? A primeira posição deles, mental, antes do desastre. Antes do desastre, Cláudio, uma figura do ponto de vista moral terrível, irresponsável, uma criatura, vivia nos bordéis, não respeitava ninguém, nem a mulher, né? Quando o fato acontece, fato grave acontece, que a filha foge, que ele sabe que foi descoberto, o remorso cai. Como assim? A filha se agrediu pelo pai sexualmente? Imagina a repercussão disso. O que é que ele fez? Ele foi atrás da filha? Não. O remorso bateu forte. Ele foi para um bar e encheu a cara de uísque. Bebeu enquanto pôde, né? O orgulho ferido, aquela história toda, mas ele se afogou na bebida. O Moreira, que era o obsessor, que era parceiro dele, tanto dos crimes sexuais, a gente precisa entender isso. O processo de obsessão do vampiro, ele fica superposto, perispírito a perispírito, e tanto se sente o prazer no sexo, como sente o prazer na bebida, na descida da bebida, na droga, etc, etc. Então, são parceiros. Então, tem a responsabilidade, é igual tanto de Cláudio quanto de Moreira, naquele processo de estupro, né? Então, o processo era esse. Até eles dois terem contato com a filha molestada, ou com a menina molestada Marita, que então eles praticaram um ato terrível. A primeira ação de Cláudio foi encher a cara. Foi bebeu a noite inteira, veio para casa embriagado, embriagado, totalmente embriagado. O obsessor também, porque sentiu o hálito da bebida, chegou em casa também embriagado. Interessante, né? Porque também a ressaca nos espíritos, que não inala as energias do álcool, né? Então, parasitismo fluídico, tinha um ódio e agressividade por todo mundo, era uma criatura. Houve a tentativa antigamente de se aproximar e aderir através dele para tentar evitar que aquele fato acontecesse. Ele o tratou muito mal, uma complicação danada. E André Luiz foi lá com todo cuidado, se identificar quem ele efetivamente era, né? Quando o fato acontece, também foi tentado de todas as maneiras por Félix que aquele fato chegasse ao conhecimento da família, porque a menina era anônima, não tinha documento, não tinha ninguém. E Félix sabia da importância da família tomar conhecimento. Porque para que pudesse haver essa repactuação, primeiro a família tinha que chegar, para que a menina pudesse sentir na frente da família, e para que pudesse haver essa conversão, tanto de Cláudio como Moreira, né? André Luiz, imediatamente, Félix, que é um espírito bem mais elevado, mandou imediatamente André Luiz na casa da família, onde Dona Márcia estava lá em casa, estava na casa dela, notou que a filha não veio, coração meio preso, podia ter acontecido algo, e André Luiz então intuiu na mente dela do fato que podia ter acontecido, que ela buscasse os hospitais, saber notícia da menina, que buscasse saber nos hospitais, que buscasse saber na polícia, até no necrotério se tinha acontecido alguma coisa, se a menina ter morrido, não. Ela ficou com isso, mas aí de repente ela disse, poxa, mas de repente isso não vai resolver, se acontecer alguma coisa, isso vai implicar em problemas para a família, afinal de contas foi Cláudio, o marido dela, que foi portador dessa história, se chega com o conhecimento da população, né? Então ela de repente, e aí o telefone toca exatamente porque Félix, um lixeiro chamado Zeca que ia passando na Avenida Atlântica. Ele utilizou mentalmente aquele rapaz, aquele homem simples, que conhecia a Marita, porque ele trabalhava naquela região. A esposa dele, do lixeiro, era amiga de Marita, que ela arranjou escola para os filhos dele. Então, de repente, ele conheceu Marita imediatamente. E conseguiu um telefone e ligou para a dona Márcia. Explicou a situação, do que tinha acontecido, que ela provavelmente tinha morrido. Situação muito difícil, muito complicada. Dona Marina, dona Márcia, escuta a história, mas imediatamente teve a ideia de ir, mas depois, não, pô, isso vai dar repercussão terrível contra a minha família. Prefiro não ir.
faz a repercussão, eu prefiro agendar uma desculpa para caso a imprensa venha procurar, os amigos de marido venham procurar, o patrão do marido venha procurar. Vou dizer assim, porque eu tinha uma pessoa muito querida nossa, estava muito doente lá naquela região, e eu determinei que ela fosse dormir com essa pessoa, para cuidar dessa pessoa, e que ela viesse muito cedo para casa, porque não foi só, era 5 horas da manhã, para dar notícia da história. Essa é uma desculpa, né, para dizer que, na verdade, não tinha nada a ver com essa história. E ela resolveu nem ir lá atrás. Inclusive, ia procurar, se a minha tinha morrido, ia procurar o vestido, que ali é velório, azul, um óculos escuro para ir, né? Porque aí seria ter uma saída boa, porque, na verdade, se existia uma disputa entre Marita, por Gilberto e Marina, a morte da menina seria uma coisa boa, porque a menina ia se livrar, e Marina ia poder casar com o menino, não, um cara rico, e a situação muito boa, e Marita morreu, tá tudo certo, para ela não tem nenhum problema. Olha aí, o comodismo e a falta de sensibilidade de uma mãe diante de uma situação da filha. Félix fica muito preocupado. Quando a Luiz fala e volta essa história, Félix toma providência de imediato. Ele adensa o seu perispírito, que é uma forma que é encontrada pelos espíritos para poder ser visto pelos obsessores. Vai até a casa de Cláudio, onde Cláudio está dormindo, embriagado, etc. Aquela história do ressaca nada, e também o espírito. E ele adensa o seu corpo para poder ser visto pelo obsessor. Bate na porta, o obsessor vem e ele trata muito mal Félix, e Félix muito mansamente não reage em coisa nisso. Olha, aconteceu um fato grave com a menina que mora aqui com Marita. Então, que história é essa? Vai ver se ela está no quarto. Ele foi, anotou, tá, só ela foi atropelada, está entre a vida e a morte. Eu não acredito, então vamos comigo lá no hospital ver. Quando, na verdade, chega lá, é o Moreira que vê a menina numa situação lastimável entre a vida e a morte, ele tem um choque profundo. E de imediatamente ele volta para acordar. Cláudio intui na mente de Cláudio, e Cláudio acorda, procura saber da mulher que tem acontecido, a mulher teve que dizer, e Cláudio foi às pressas para o hospital. Chega lá dentro do quadro dramático da menina entre a vida e a morte, toda machucada, etc. Tanto Cláudio quanto Moreira têm um choque profundo. Os dois começam a chorar, aquele drama todo, porque eles sabem que foram causadores daquele fato. Então, essa primeira dimensão é isso. A atitude perante o corpo de marido, quando eles viram a situação dramática de marido, que eles sabem que foram causadores. Cláudio, desespero absoluto. Ele sabe que ele era o pai, ele sabe que tinha o dever de dizê-lo, e ele cometeu um fato gravíssimo e que poderia acarretar a morte da filha. Então, desespero absoluto, respira o ar deteriorado da filha, começa a chorar em desespero. Do mesmo jeito que Moreira, só vê o hálito fétido da reverência de quem protege um tesouro. Ele começa a ficar muito angustiado, muito agoniado. André Luiz estimula, chama ele, inclusive, o, o, o verdugo, o obsessor, muito traumatizado com aquela história, retocado. E André Luiz chama quem vai ajudar na assistência da menina, na doação do fluido, para os pulmões, etc. E ele começa a ajudar. André Luiz fica comovido com a atitude dele diante daquele fato, né? A terceira dimensão, o gatilho da redenção. O primeiro foi a posição mental antes do desastre. A segunda atitude perante o corpo do marido, diante do fato, o choque. Quer dizer, um fato como esse, ele tem um condão de ter um aspecto amplo, não só a menina está lesionada, mas também chocou tanto Cláudio quanto o Verdugo de Moreira, né? O terceiro, o gatilho da redenção. A construção, quando na verdade Cláudio vê aquela situação, fica numa situação dramática, vê que a vida está entre a vida e a morte, ele sabe que foi causador disso, ele começa a lembrar dos crimes que ele já praticou contra a Aracélia, que suicidou por causa dele, que ele abusou, era a mãe da menina, de outros casos que ele já tinha praticado no passado. Tudo vem na nossa mente, porque a mente ninguém perde nada do que a gente faz, nada, nem de bom nem de mal, né? E aí, nossa mente é o tribunal mais inclemente de todos, diante de uma situação como essa, a mente nos cobra a responsabilidade. O remorso é terrível, a dor da consciência é terrível, né? E caiu a ficha. Cláudio, então, se desesperou completamente, entrou em desespero total. Sob o olhar de Moreira, dentro da situação, a observação do amor incondicional de Félix e André Luiz cuidando daquela menina, que em princípio nenhum deles era parente nem nada, mas era um ato de caridade, de amor, de fraternidade, e se sensibiliza. E era um desejo também de ajudar. Ele se sensibilizou também, mesmo diante do estágio evolutivo dele bastante baixo. Já não foi a mesma coisa com a Dona Márcia. O contraste do livre-arbítrio, né? Fantástico. Todos nós temos nossos amigos espirituais, nossos guias, nossos anjos da guarda, que nos orienta, que nos aconselha, que nos tutela. Nós temos o livre-arbítrio. Mesmo dentro das situações, você tomar uma atitude para o bem ou para o mal, uma atitude sua. E no caso de Dona Márcia foi terrível. A insensibilidade dela diante do fato foi dramática. A imobilidade máxima.
Lembremos que quando, na verdade, ela é avisada, a Zeca liga para ela, ela toma aquela atitude que eu falei há pouco tempo, de indiferença. Ah, morreu, tá tudo certo. É bom que fica livre o caminho para Marina, vai casar com um homem rico, tá certo. Vamos inventar uma história, dizendo que ela foi visitar um parente, e na volta foi. Quer dizer, preocupado com as repercussões, tanto para Gilberto, que foi causador desse processo, como também do marido Cláudio. Ela preocupada. E aqui só a felicidade de Marina, a filha legítima. A outra que está morrendo, problema dela, né? Transforma a dor inicial dela, a preocupação, vê a morte de marido como a solução para resolver esse impasse entre Marina e Marita, né? Por Gilberto, né? Para a filha biológica, Marina, herdar Gilberto. E, por via de consequência, casar e ficar rica, porque o rapaz era rico. A ação, ela se recusa. Quando, na verdade, nós vamos ver um pouquinho mais depois, quando, na verdade, Cláudio chega no hospital e vê a situação dantesca, dramática da menina, da vida e da morte, e ela estava numa situação muito difícil, né? Estava em coma, aquela história. Ele liga para a mulher, não, vamos ver esse telefonema. E ela tá nem aí, não se preocupa com nada. Recusa-se ir visitar a filha no hospital. Olha que coisa mais dramática, que insensibilidade, que egoísmo só pensar nela, né? Recusa ir ao hospital. Preocupa-se em comprar linhas. Mas, olha, não vou não aí, porque, e etc., porque eu tenho um compromisso muito importante, que é inadiável, que é para comprar linhas para fazer o enfeite que Marina pediu. Não, o enfeite é mais importante fazer um enfeite do que visitar a filha que está entre a vida e a morte. Uma falta de solidariedade, uma falta de sentimento de respeito profundo, né? Chegando, inclusive, a ver, começar a pensar na roupa que iria usar no funeral quando a amiga tivesse morrido. E a frase lapidar. Bem, Cláudio, tudo isso é um problema seu. Como só Cláudio cometeu o fato, tivesse responsabilidade. E ela não, e tem. Vamos ver essa história, né? A riqueza da dor. A dor, como a dor ensina a gemer, como diz o popular. Enquanto a mãe foge da responsabilidade temendo o trabalho, o pai errante e obsessor invisível cai de joelho no hospital diante daquele fato dramático, que ele sabe foram causadores. O remorso bate profundo e tem reflexo neles, unido pela mesma rendição e amor genuíno ao corpo despedaçado da criança, da menina, né? E aqui eu trouxe a literalidade da conversa de Cláudio em desespero profundo no quadro gravíssimo da filha, e liga para a esposa, tentando que ela fosse lá ajudar, levar sua solidariedade, sua atenção, seu carinho. Porque se a menina estava entre a vida e a morte, a presença é muito importante. E se ela ouvisse, se visse, a presença em si é muito importante de quem ama. E a mãe tem um dever, a obrigação de cuidar de ir lá. Mas olha aqui qual foi a repercussão. Então ele liga para a dona Márcia, André Luiz, narra porque André Luiz ouve essa história toda. O esposo fala sobre o traumatismo evidente, que ele está em coma, só foi muito grave. Ela, no entanto, não respondia fora daquela tristeza conhecida. Olha, que bom que ela não morreu, está viva, está tudo certo, que coisa boa, disse ela. Mas na frente ela dizia o contrário. Você faz o seguinte, Cláudio, ela falou com o marido, é melhor ter esse assunto muito fastidioso, muito chato, né? Olha, se ela está no hospital, está sendo atendida pelo médico, acabou, para que eu trazer mais aflição para mim? A situação está aí, o médico está tomando conta, você está aí, está tudo certo. Então, diante da insensibilidade do marido, de dizer, vem visitar sua filha, ela pode desencarnar agora e você não vai vê-la, se despedir, não vem aqui, ver como é que está o quadro dela. E se ela precisar do seu apoio, do seu carinho, da sua solidariedade, qualquer pessoa com mínima sensibilidade, quando tem uma pessoa querida, numa situação, vai lá prestar solidariedade. E uma filha, se não ir, é algo muito chocante. E ele falou tudo isso. E ela não se sensibilizou de jeito nenhum. E então Nogueira começou a suplicar, mas como assim? Ela é filha da gente, criou desde criança, é uma menina tal. Como é que você não pode viver sua filha? Não é possível, venha. Estou sozinha aqui, precisando de apoio, de ajuda, venha. E ela, nada, ela disse, olha, seria conveniente que ela viesse amenizar a sua situação. Muito importante. Cláudio precisa de apoio, também está destroçado por dentro. E afinal de contas, era filha dele, né? Alguém que foi criada a vida inteira por eles, que sentiu o calor, desde o cuidado, desde criança. Como é que pode? Mas ela, não, não vou não. Eu estou com um compromisso inadiável essa história de que ia comprar linha para fazer os enfeites que Marina pediu. Que enfeite? Que mais importante fazer um enfeite, comprar linha do que visitar a filha que está morrendo no hospital. Quanta insensibilidade, quanto egoísmo só pensar nela e na filha outra e ignorar a filha que ela criou, criou e tem o nome da filha, criado, adotado. Foi adotado, foi criado como o sobrenome da família, a responsabilidade do cuidado, e aí? Né? Não.
Compreendia que a moça talvez se recuperasse. Disse ela, "Olha, se ela se recuperar, né? Se ela recuperasse, mas inclinando a crer que aquilo, olha, eu acho que essa história aí é um episódio sem importância. Ela disse, pô, mas sem importância, não tem importância a filha morrer, ficar paralítica, tarará, escapar, isso prova sem importância. Para ela não tem a menor importância isso. Quanta insensibilidade, quanta dureza de coração, né? Uma pedra, né? Impressionante. Marita sempre fora, ela começou então a dizer, para justificar a posição brutal como é que eu vou dizer, brutal de indiferença diante de um quadro dramático que alguém estava morrendo, e esse alguém era sua filha. Você nem sequer ia lá visitar. Não, a Marita foi muito exagerada sempre, adora ostentação, essa história, ela gosta de passar a ser ridículo, isso é uma invenção dela, esse quadro, ela está inventando alguma coisa, olha que desrespeito. Mesmo Cláudio dizendo que o quadro é dramático, o posicionamento que ela estava em coma, dito pelo médico, colocou tudo, né? Além disso, disse ela, se ele estivesse tão mal quanto você, como você está dizendo, ele que era pai, se achava junto à filha, tá tudo certo, eu sei que se vire. Eu não tenho responsável nenhum. Exibindo ela, Dona Márcia, dos sacrifícios, imagine, maiores que a que ela já se sobrepõe em casa. Ele está lá, está tudo certo. Ela não, como se na verdade não tivesse a responsabilidade dela de mãe. E mais tem um detalhe importante nessa história toda. Como assim que ela não tem responsabilidade? Ela tem se exime de responsabilidade. Ela tinha muita responsabilidade, porque ela sabia que a filha sofria discriminação dela de Marina. Ela sabia que, na verdade, Marina estava namorando com a filha, com o namorado, Marina estava namorando com o filho de Marita, apoiou Marina, abandonou Marita, tem responsabilidade dessa história. Ela sabe, viu, no dia que aconteceu o estupro do marido Cláudio com a filha, porque avisada pela dona da boate, que achava que Gilberto ia se encontrar com ele, podia haver uma briga, e que Cláudia ia lá também, ela ficou sabendo, avisou chegou na hora do fato. Chegou quando a menina estava sendo molestada sexualmente, quando ela descobre, pula a janela, desespero. Vê o marido ali na situação difícil, né? Constatar o fato, ele estava com as roupas abaixadas, aquela situação dramática. Ela sabe essa história toda. Como é que ela tem responsabilidade? Não foi atrás da filha para consolar, não procurou saber onde é que ela estava, não procurou a responsabilidade do marido que agrediu, nem denunciar, nem fazer qualquer coisa. Omisso, como é que ela tem responsabilidade nisso? A filha procurou, narrando antes de que estava sendo obsidiada pelo, que estava sendo sofrendo assédio do pai, e ela não fez nada. Como é que ela tem responsabilidade? Como assim? Aí, né? Ela disse isso. E fez mais uma ironia, né? Dizendo o seguinte, ó, sarcasmo, o desapontamento, desapontada porque a menina não tinha morrido ainda, ela estava desapontada. Insensibilidade terrível, né? Estava desapontada que a menina não tinha morrido ainda, porque ela estava torcendo para a menina morrer, para resolver o problema de Marina. Veja que coisa terrível, né? Continuando a história, então, ela recordou ela disse, olha, Cláudio, fique sabendo o seguinte, não tem que ir coisa nenhuma. Aqui nós estamos na capital, Rio de Janeiro. E a pessoa que está hospitalizada não tem o luxo de ter duas pessoas cuidando. Você já está aí, está resolvido. Não precisa ir, não. História, eu estou muito cansada de bobagem, né? De briguinha de namorado, como se fosse uma briga de namorado. E ela sabe que não foi. Ela sabe que foi uma trama feita por Cláudio para acontecer aquela história. Que a responsabilidade é muito grande, tramada por Cláudio Gilberto, para acontecer aquele fato, aquele estupro. Ela sabe da história, presenciou o fato. E como assim? Que era briguinha de namorado? Coisa nenhuma, na hora nem foi lá, né? E afirmou que preferia, em vez de ir lá cuidar da filha, prestar solidariedade, melhor fazer tricô em casa, ficar tricotando, e que ficar adulando a filha, que não era dela. Não era biológica, mas desde que ela nasceu, que ela cuidava da filha. Dever, que o nome dela, responsabilidade. É de uma insensibilidade terrível, né? Você, não, ela gosta muito de exagero, de faniquito. Deve ser uma invenção dela essa história, por mais que o marido tenha dito toda essa história, né? E ainda mais, como se fosse, pô, olha, eu acho até que você devia falar com o médico, se ela não tiver boa, traga para casa, você não tem muita despesa com o hospital, isso vai comprometer nossas finanças, etc. Traga ela para casa, eu acho que isso é sua mãe, etc, etc. Imagine quanto aí. Então, o Nogueira, o pai, claro, ficou em choque com aquela posição, né? Ficou em choque com aquela situação, né? Tentou falar então com a filha, com Marina, mas não conseguiu, porque ela estava em Petrópolis trabalhando, né? Aí, pô, sozinho, não tinha que recorrer, uma situação muito difícil, ligou então para o patrão. Ele era
alto funcionário do banco, e colocou, falou com o patrão da situação, que a filha ia ser atropelada, que ele estava. O patrão pediu umas férias, o patrão, com certeza, você está certíssimo, eu sou pai também, sinto. Olha, Cláudio, o que você precisar, estou à sua disposição. Qual a diferença? Um terceiro, que não tinha laço com a menina, se sensibilizou profundamente, também sou pai. Vou dar suas férias, você precisar, pode contar comigo. Qual a diferença? E a mãe e a irmã, nem aí, né? Então, ele voltou para o quarto desapontado, procura então o médico. Doutor, como é que está a situação grave? Será que ela não precisa de mais alguma assistência? Aí o médico disse, olha, a situação tem vai, exames, algumas coisas, seria importante procurar um neurologista, já tem uma pancada muito forte na cabeça. Não tem problema, chame, eu pago, não tem problema, tem que custar. Acho que naquela época não tinha plano de saúde, no mesmo desse século, não tinha coisa nenhuma disso, né? Aí o pai, inclusive, disse: olha, inclusive, eu queria muito ficar ao lado dela. Ela estava no espécie de enfermaria, o pai não podia ficar o tempo todo. Ela não queria que ela fosse lá para o local, pudesse ficar com ela no quarto. Aí o médico, tudo bem, o senhor vai ter uma despesa, não tem problema. Leva para lá, eu estou no quarto, etc, etc, etc. Então, o pai, depois desse choque, teve uma atitude de arrependimento e fez tudo que era possível para cuidar da filha, né? E aí eu também fiz questão de trazer esse quadro, que é exatamente a conversa do pai, mais tarde, isso aconteceu de madrugada, passou o dia todo, e só conseguiu falar com a filha à tarde. Então ligou para a filha, para a Marita, disse, olha, conversou com a Marita, você está sabendo da situação de Marina? Para Marina, mas ligou para Marina. A situação de Marina, sei, mamãe já ligou para mim, falou a situação, né? No entanto, deve ser uma ocorrência, deve ser só um susto, pai. Não, minha filha, a situação é grave. Sua irmã foi atropelada, está em coma, é muito grave, ela pode morrer a qualquer momento, né? Não era possível você vir aqui no hospital ver sua irmã visitar? Disse, não, não é possível, porque a mãe de Gilberto está muito doente, está grave, e ela pode morrer a qualquer momento, e eu prefiro ficar com ela aqui. Ela é como se fosse uma mãe para mim. Uma mãe, como assim? Se ela, Marina, era contadora do marido de dona Beatriz, né? Seu Nemésio, com quem ela, Marina, tinha um relacionamento sexual com ele, com o patrão, que tinha 3 vezes a idade dela, de olho no dinheiro dele, né? E que está só esperando, ele dizia, só esperando que a mulher morresse para ela casar com o patrão, olha que coisa grave. E tinha em paralelo um relacionamento também amoroso com o filho, que é Gilberto, o namorado de Marita. Imagina que situação complicada. E o pai e a mãe sabiam tanto do relacionamento dela com o Gilberto, o namorado da filha de Marita, como com o patrão. Olha qual é a grave. Como assim? Né? Como assim? Como é que não tem responsabilidade? E como a dona Beatriz era como mãe para ela, se ela era mulher traída por ela com o marido? Como assim? E que coisa terrível, né? Ela ia visitar a irmã que está entre a vida e a morte, que ela é causadora dessa história. Ela que a depressão de Marina vem de lá porque ela tomou uma namorada do irmão, da irmã. Olha a situação difícil. E ela não seguiu nenhuma consciência pesada. Não, para ficar aqui, tal, tal, tal. Que o pai desculpasse ela e que admitir que a irmã devia estar satisfeita, porque o pai está lá, está tudo bom. Uma dureza de espírito assustadora, né? Tanto da mãe quanto da filha, né? Um parecido com a outra, né? E é impossível pedir mais, pai. Não peça mais do que isso, tá? Só a minha solidariedade. Esse é só um susto, né? E ela foi por ver do problema, né? Então o pai ficou numa situação de desânimo profundo, porque a mãe, que tinha a obrigação de estar lá para visitar a filha, não foi. A irmã, que também tinha obrigação, por várias questões de uma por ser irmã, outra por ser mãe, e mais pelas circunstâncias todas, ser causadora, as duas sabiam, tem parte desse processo todo, não foi nem lá. Impressionante. E então ele ficou numa situação muito difícil. Só que no final da tarde, alguém, um terceiro, a mãe não teve solidariedade, mas veio uma pessoa visitar. Chegou um senhor lá, olha, eu soube, que na verdade chama Salomão, eu soube que Marita teve um acidente. Eu sou Salomão, eu sou farmacêutico que atende ela lá na farmácia ontem à noite, às 10 horas. Aí ele contou a história toda, que a menina chegou lá, como se chorando, deprimida, pedindo um remédio para a cachorra que estava sofrendo muito, né, tal. Ele notou, experiente, né? Conhecia ela, ele tinha um carinho muito grande por ela, que ela era sempre muito gentil, a farmácia ficava perto da loja que ela trabalhava. Ela sempre, quando ele não ia trabalhar, quando ele podia ir em casa, ela tomava café com ele, lanchava, conversava muito. Esse que ela era uma menina muito educada, muito gentil, de muita lhaneza, de muito carinho, tinha muito respeito por ela, enalteceu muito a figura de Marita, uma figura muito boa. Aí contou essa história, que a menina procurou. Quando ele notou que ela estava sofrendo dor profunda, e viu olheiras, como ela chorando, cabelo desgrenhado,
notou que o sofrimento dela era profundo e teve medo de vender a ela o remédio que ela pediu, letal, que era para cachorrinho, supostamente, que ele podia suicidar, ele deu um sonífero. Disse, olha, esse inofensivo, ela vai achar que é um remédio, se ela tomar não tem problema, mesmo já comigo, vai dormir, baixando no dia, está refeita, tranquila para repensar. Foi isso que ele imaginou. Só, mas infelizmente parece que ela ingeriu os remédios, imaginando, dizendo para o pai, foi visitar no hospital imaginando que era um remédio violento, e como só não teve efeito, ela resolveu se atirar dentro dos carros para suicidar. Deve ter sido isso. O pai, aquela história é muito crível, né? Porque ela não conseguiria vencer que fora estuprada pelo pai, uma dor muito profunda. Ele disse, isso faz todo sentido. Ela deve ter feito isso. Aí o pai se afundou ainda mais na situação, mas ficou muito grato da gentileza de Salomão, que não era parente de ninguém, vir lá visitá-la. Ele estava com o coração vazio de não ter apoio de ninguém, ficou muito grato. Mas Salomão foi mais além. Além de ir lá e oferecer e ajudar e colocar, ele ainda diz: olha, eu não sei se o senhor tem religião. Diz para Cláudio, estava em desespero, chorando, etc. Se o senhor tem religião. Mas eu sou espírita. Eu conheço uma pessoa muito querida, amiga, que pode ajudar. Eu acredito muito no passe, baseado na prece e a aplicação do passe, que é uma forma de doação de energia e surte muito efeito. Se o senhor desejar, eu posso trazer aqui um amigo que pode aplicar esses passes para melhorar a situação dela. É uma tentativa importante de ajudá-la, se o senhor assim concordar. O pai então ficou muito sensibilizado, porque ele nunca teve religião alguma, nada, zero, mas ficou tão sensibilizado com a gentileza de Salomão, um senhor já de idade e tal, etc. Tão sensibilizado, primeiro com a visita dele, já que a mulher nem a filha foi tão sensibilizado que achou a ideia interessante, né? Só pediu permissão ao médico, o médico também é uma pessoa já madura, compreensível, não tem problema, pode trazer. Então, quando foi mais tarde, chega Salomão com a pessoa que vinha aplicar o passe na menina, né? Com essa pessoa que veio aplicar o passe. É importante entender isso. Então, aqui eu queria fazer que aplicou o passe à menina, fez uma oração maravilhosa, e essa oração foi coadjuvada, porque na verdade, no passe aplicado, ele fazendo uma prece, Salomão também ajudando, e no plano espiritual, estava lá André Luiz também ajudando, mandando as energias do plano espiritual, e a menina, depois da aplicação desses passes, que teve um efeito muito importante no corpo da menina, ela se acalmou, sossegou e dormiu. Foi maravilhoso, né? Foi muito bom, né? E então, na saída, quando na verdade. Aí eu acho interessante é que ele não conhecia Salomão, mas a pessoa que foi aplicar o passe, sim, era um comerciante muito importante, rico, que ele conhecia porque era cliente do banco quando ele era gerente. Ele conhecia. E ele ficou muito impressionado com aquele senhor humilde. Salomão podia até se enganar com essa história de religião, mas aquele senhor, o homem podia usar esse tempo dele para vir fazer a caridade a alguém, para ganhar muito dinheiro, para estar em casa, que era um homem distinto, muito respeitado, muito rico. Estava ali, indo no hospital, fazendo a nossa ação dramática daquele lá, fazendo como se fosse uma filha muito amada, prestando aquela assistência, ficou muito sensibilizado com aquilo. E na saída desse amigo, desse comerciante, ele ainda deu a ele um livro dos Espíritos. Ele disse, se o senhor desejar, eu sei que o senhor não tem religião, mas se o senhor quiser, eu lhe dou esse livro, o senhor pode refletir sobre ele, ler, dar uma olhada, etc. Ele achou, tudo bem, tinha levado um pacote e ficou com o livro, né? É tão interessante como esse livro teve um condão de transformar profundamente Cláudio, que não tinha a menor noção. Ele se achava a pior criatura do mundo. Ele tinha uma noção de sofrimento profundo, que ele era um verdugo, que era uma criatura que estava condenada aos infernos, não havia possibilidade de perdão, etc. Né? Ele tinha esse angústia. Ficou tão chocado com essa situação que decidiu se suicidar com remorso era tão violento que se suicidasse. Se a filha. A única forma de ele não suicidar naquele momento é porque tinha a filha que estava moribunda, mas se a filha morresse, ele se suicidar, porque não via mais nenhuma possibilidade de continuar vivendo com remorso naquela natureza. Se não foi só com ela, foi com a Araceli e outra, mas aquilo que ele agrediu sexualmente a filha, ela podia morrer, suicidar por causa dele, então foi um choque profundo para ele, né? Então, essa visita de Salomão e desse senhor, que aplicou passe para ele, foi uma coisa muito interessante. Então, eu queria colocar aqui só um aspecto interessante daquele obsessor Brutamontes, aquele criatura que era ignorante, agressivo, como ele, diante do fato de encontrar a menina naquela situação e saber que ele e Cláudio foram protagonistas desse fato, como de imediato houve uma mudança, uma metamorfose nele, uma transformação de agressor, né? O Arco de Moreira.
matriz do contraste do comportamento. Antes, ele era um camarada vampirizador, de Cláudio, de vingança, ódio, um escritor absolutamente sensível. Mas diante do fato, lá no hospital, né, é enfermeiro espiritual, dedicado. Ele, quando viu, na verdade, André Luiz trabalhando a menina, aplicando passe o tempo todo, e aquelas, aplicando o sopro com a menina dos pulmões, ele se voluntariou para ajudar. E estava lá ajudando, dedicado, etc, etc, etc. André Luiz ficou impressionado. O comportamento físico, antes, relaxado, embriagado nos fluidos do álcool, proferindo insultos, quando, na verdade, Félix foi lá para tentar que ele acordasse Cláudio, para avisar da menina, insultou, fez tudo, né? Mas hoje, diante daquele fato, diligente, humilde, tentando aprender, tarará, vendo os esclarecimentos, vendo a André Luiz trabalhando, tentando aprender como ele fazia, se enlaçou o corpo da menina, porque ela estava, não tinha controle sobre as fezes, o corpo todo sujo de fezes, e ele lá, fazendo com a dignidade, me o trabalho, se sentindo culpado e se sentiu chocado naquela situação. Na verdade, um toque de amor no coração dele, né? Sentimento dominante. Ontem era gratuita e repentinamente era gratuito e ressentimento cego. Ele era uma criatura brutal antes do fato. Depois, piedade ardente e afeição profunda. Chorava diante daquela situação, chorou diante daquela situação, tanto ele quanto o Cláudio, diante daquele quadro dantesco. Caiu de joelhos os dois e choraram diante daquela situação dramática. Inclusive, quando, na verdade, André Luiz estava assistindo a menina, aplicando o tratamento que era continuado, ela estava submetendo um tratamento médico, um tratamento espiritual. Algumas entidades zombeteiras, infelizes, que sentem cheiro de carniça, né? Cheiro de infelicidade, quando vê alguém de suicídio, corre lá para tirar proveito numa situação como essa, a gente já viu histórias de suicidas, foram lá e Moreira viu. E ficou muito impressionado porque eles fazendo gestos obscenos, falando que era aquela menina, era cheia de carniça, não sei mais o quê, que estava para morrer, querendo saber resultado, noção de por que ela não tinha suicidado, enfim, queria como se fosse abusar da menina, situação. E ele ficou, verdugo, né? Ficou chocado e avisou a André Luiz. E prometeu, então, a André Luiz que ia defender aquele quarto, a ele e a menina, daquelas criaturas. Vê que coisa interessante, né? Então, o gatilho da mudança repulso dos outros espíritos zombeteiros no corpo ferido de Marita, despertou em Moreira um instinto de proteção paterna e compaixão avassalador para aquela situação. Né? O despertado pelo remorso, despertar de Cláudio. Como é que aconteceu o despertar de Cláudio? Né? No primeiro momento. Quando ele fez o fato, quando ele, na verdade, agrediu a menina e a menina fugiu, etc., ele, em vez de ir atrás de mim, não, ele foi encher a cara, né? Fuga para embriaguez, sem a superfície, né? Primeira atitude que veio o remorso, mas ele não é atitude para procurar a menina, não. Encheu a cara, tomou todas, né? Tentou afagar a culpa no uísque. Chega em casa cambaleando, vomitando, em Carraspana para esquecer a criminosa aventura. Foi a atitude dele no primeiro momento. Quando, na verdade, ela é chamada e chega ao hospital, teve um choque profundo, um choque de realidade. Ele viu que era uma filha que estava prestes a morrer, por consequência, tentando suicídio, em função da agressão que ele cometeu contra a menina. Foi um choque, uma queda imensa. A visão do corpo desfigurado da filha no hospital rasga a ilusão. Acredita que a Maria tentou suicídio, culpa dele é um fato. Né? Então, cai em si. É um choque profundo. Essa segunda etapa aqui, no começo aqui da embriaguez, desse funil aqui, né? A primeira da embriaguez, que ele foge da bebida. No segundo, ele tem um choque, né? Na terceira, o tribunal da consciência, o aperto, né? Que a nossa consciência guarda tudo, tudo que a gente fez a vida inteira. Quando ele viu que era na situação morre ou não morre, ele pensou nas agressões contra as outras, pensou na mãe da menina que tinha Aracélia, que tinha de suicidado por causa da agressão sexual dele, que ele não deu assistência nem coisa nenhuma, né? Ele pensou em tudo, a culpa veio profunda, a mente é o tribunal mais inclemente de todos, as acusações vieram, ele veio à tona tudo, então para ele foi o remorso profundo, o retorno mental à juventude, desvarios sexuais, mulheres que ele iludiu, a lembrança de Aracélia cobrando conta do passado. Então isso tudo chega, isso, o remorso, isso bateu fundo, e ele entra em desespero. É aí que ele pensa no suicídio. Pensa no suicídio. Sente o mais vil das criaturas, né? A rendição.
o fundo do funil, essa luzinha está aqui embaixo, né? Tem o terceiro estágio, esse aqui é o quarto estágio. Desejo de suicídio, abandonado pela necessidade de salvar a filha. Ele só não se suicida porque tem a filha. Se a filha sobrevivesse, ele queria cuidar dela, nem que ela ficasse numa situação difícil, que ela ficasse paralítica, mas ele ia cuidar dela a vida inteira. O remorso foi terrível. E rogava a Deus para ela escapar. Porque, inclusive, se Deus sim, o mais interessante, quando ele, na verdade, aquele livro que foi entregue a ele pelo nosso amigo, o nome dele, meu Deus, é Agostinho, que foi o senhor, o comerciante rico, que foi lá aplicar os passos à menina, entregou. Ele ficou tão desesperado, tão angustiado, que passou o dia todo lá naquela situação. À noite, ele ficou sem ter ninguém para conversar, tinha uma sede de paz. E André Luiz, então, intuiu a ele que ele deveria ler aquele livro. E ele ficou com receio, inclusive, de ler o livro, porque, imagina, pô, eu sou o último das criaturas, sou uma criatura que tem um tratamento diabólico, que tem um comportamento diabólico, condenado, etc. Como é que Deus vai se preocupar comigo? E então, que existia, André Luiz insistiu mentalmente para ele ler esse livro, e ele leu e ficou impressionado, porque o livro dos Espíritos, não foi o livro dos Espíritos, foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi dado a ele. Né? Ele começou a ler, falando do perdão, dos que cometeram graves erros, ele ficou encantado. Pegou o livro, até 2 horas, lendo, e trouxe um alento novo, abriu no coração dele um alento novo, né? Entendendo que, na verdade, aquele livro trouxe uma visão que ele nunca teve de religião, da possibilidade do perdão, de redenção, de transformação, a possibilidade de reencarnação, que ele podia reencarnar para reparar seus erros, e também com a menina, que ele, diante daquela situação, se ela escapasse, rogava a Deus para ele ir ao invés dela, mas se ele escapasse ela também, ele ia cuidar dela, com muito amor, não importasse qual fosse o sacrifício, ia ficar o tempo todo. Quer dizer, como foi uma mudança na mente dele, o livro, o livro o Evangelho trouxe um olhar novo. Como é que é? Tá aqui. Um olhar completamente novo. Abriu no coração dele e na mente uma luz. Um desejo de renovação, de transformação foi muito forte. Né? Então, a rendição fundo do funil, isso. O desejo de suicídio abandonado, depois que leu o livro e teve a compreensão, tocou profundamente o seu coração. Leu até 2 horas da manhã. Né? É, desejo de salvar a menina, de dedicaria. Genuflexo chora, vai lá então ao lado dela, se ajoelha diante dela, pede perdão à filha. A menina não pode falar, mas ouve, e aquilo teve um reflexo importante. Chora compulsivamente beijando os lençóis. Ah, minha filha, me perdoe. Olha que coisa interessante. A Epifania do Benfeitor, de Carrasco a Irmão. Ou seja, André Luiz, que acompanhou aquela história toda, que viu a situação, que acompanhou toda aquela história, de quando ele tentou contra a menina primeiro, cumpriu todo o plano dele materializado para estuprar, ele fez tudo na companhia de Félix para evitar, mas aqui tinha um propósito, né? Fez tudo. Então, André Luiz criou como é que se diz, uma ojeriza muito forte, tanto para Moreira quanto para Cláudio, que eram criaturas terríveis. Chegou um ponto, inclusive, de agredir sexualmente a filha, o projeto todo fez tudo, né? Então, André Luiz aqui é a epifania do benfeitor, de Carrasco é irmão. A mudança de André Luiz. Ele depois faz uma prece, essa compreensão, diante do arrependimento dos dois, há uma mudança de visão de André Luiz, né? Contexto. André Luiz sustenta o corpo físico de Marita, enquanto Cláudio Moreira choram agarrado ao seu de joelhos, de arrependimento profundo dentro do quadro. A mudança de visão. André Luiz de prece, pedindo assistência para todos, não só para a menina, mas para os outros dois, estão no processo de conversão e transformação. A prece clareia o pensamento, ou seja, aquela raiva, aquela ojeriza que André Luiz teve em princípio dos dois, né? Corrige-me, diz André Luiz, a visão, tentando consolar aqueles dois homens que estavam lá na situação daquela, que o remorso dobrava em tormento indizível, refleti nos meus próximos erros. Isso é importante. André diz, poxa, eu estou aqui hoje na qualidade de benfeitor, ajudando essa criatura, mas será que eu não fiz no passado? Se tivesse a capacidade de nós de olhar no retrovisor, o que é que fizemos no passado? Certamente algo dessa natureza também, provavelmente. Hoje fazemos mais, mas já fizemos. Por Jesus dizia, não julgue para não serem julgados. Já fizemos coisas terríveis, estamos no processo, né?
E André Luiz caiu em si essa história. A conclusão que teve depois da prece chegou a essa compreensão. Ele, não, eles não são mais os estupradores, obsessores, inimigos, nem carrascos, que eu detestava a véspera. Eles são meus irmãos, são meus amigos. É a misericórdia. Chegou a ter essa clareza ao coração de André Luiz, que as criaturas de Jesus não são, não precisa de remédio. Ele era doente da alma, precisa de remédio, precisa de ser tocado em seus corações para transformar-se. A misericórdia não julga a doença da alma, ela oferece a medicação adequada. Naquela tanta fragilidade deles dois, está precisando de compreensão, de amor, etc, etc, etc. Então, muito interessante essa conclusão, para mostrar como o trabalho do benfeitor tem que ser. O benfeitor é aquele que não pensa em ter raiva, não. Pensa em ajudar sempre, não importa o erro que a pessoa cometa. Que assim Jesus agia. Os ensinamentos do Evangelho são nessa direção, né? Os anjos terrestres, a mobilização humana. Como é que fora feita, através da intuição dos benfeitores, o processo de mobilização para que a família tomasse conhecimento e chegasse Cláudio e o obsessor para ajudar a menina e haver essa possibilidade dessa catarse, desse encontro do Cláudio e do obsessor com essa realidade dantesca e tocá-los visando a mudança. O iniciador, primeiro o lixeiro Zeca, que foi intuído por Félix para ligar para a família. Ele conhecia já a menina e ligou para a Márcia, né? Inspirado por Félix, é o mensageiro improvável que quebra o silêncio da madrugada para avisar a família. Foi ele que teve essa iniciativa, importantíssimo para que a família tomasse conhecimento e fosse lá assistir. Isso tudo não fala, está falando aqui da mobilização dos anjos terrestres, aqueles que foram utilizados pela espiritualidade para ajudar, já que nem mãe nem filha se interessaram por ajudar de jeito nenhum. Primeiro anjo a ser utilizado foi o lixeiro, que tinha muito apreço por Marita, porque ela, inclusive, era amiga da esposa, e Marita, gentil e amorosa, teria arranjado, inclusive, escola para a menina dele, os filhos. O segundo anjo, a ponte compassiva. O iniciador foi Zeca, mas a ponte compassiva, né, de iniciativa, de amor, foi Salomão. Salomão, o farmacêutico, que vendeu para a menina, foi lá visitá-la, que soube da história, sensibilizado, foi lá saber. Ele disse, olha, talvez tenha sido a última pessoa que ela teve contato antes dessa tentativa. E aí o pai disse, talvez você seja um dos únicos amigos que ela tinha. O pai disse para Salomão, né? Então, o farmacêutico amigo traz o conforto humano a Cláudio, que ele estava precisando de apoio, que ele estava desesperado. Salomão foi lá, conta a história, abraça ele, etc., dá apoio, conversa, leva consolo, etc., etc. Até aí, Salomão não tem a menor ideia que o fato que a menina deu suicídio foi o pai que protagonizou. Não, ele levou apoio, foi lá dar uma assistência, foi solidarizar com o fato da amiga querida que tinha atentado e também a família, né? Então, o farmacêutico amigo traz o conforto humano a Cláudia e faz a ponte vital com a âncora espiritual, o socorro espiritual organizado na Terra. E quem foi esse socorrista? Agostinho. Ele foi lá, pediu autorização a Cláudio, Cláudio deu para trazer esse Agostinho, comerciante rico e importante, que veio, aplicou os passos à menina, presenteou ele com um livro dos Espíritos, um livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e se colocou essa pessoa para voltar outras vezes para aplicar paz. Olha o desprendimento, né? A mãe nem a filha não estão nem aí. Mas o lixeiro, o vizinho, o senhor, o farmacêutico, e esse senhor que nada direto, se colocou à disposição para assistir. Veja aí esses três, né? A intervenção direta do senhor Agostinho, a ponto compassivo e iniciador. Esses três anjos terrestres, né, que ajudaram. A ação se mantém nos dois lados da vida, no lado espiritual e no lado físico, né? A menina foi acidentada, então o diagnóstico foi quando chegou no hospital, né? Clínico, teve a anoxemia, que é falta de oxigênio no cérebro, né? Lesões irreversíveis no peritônio, etc. Esfíncteres descontrolados, que é o que regula o ciclo de fezes, de urina, tudo descontrolado. A providência do plano espiritual, que o quarto foi isolado para evitar que entidades infelizes chegassem lá. O segundo momento, a transfiguração de Félix, quando foi lá diretamente procurar Moreira para estimular, quando, na verdade, Dona Marina, Dona Márcia não se interessou em acudir a filha. Félix foi mesmo o adensamento perispírito para forçar o Moreira a acordar
Cláudio, né? E a intervenção no campo físico. Quando ela chega no hospital, o pai chega lá e então chega com o médico manda remover ela para o Hospital Central de Acidentados, transfusão de sangue, antibiótico, no plano físico. Está vendo aqui atendimento no plano espiritual, em cima, e no plano embaixo, aqui em cima no plano espiritual, né? E aqui embaixo o plano físico, né? A remoção para o hospital e tal. E aqui no final, o trabalho de sustentação, a aplicação de passes magnéticos de longo curso do senhor Agostinho para compor o ambiente fluido, que foi também, está aqui no plano espiritual, porque teve ajuda nessa aplicação de passe de André Luiz, etc, etc, que é a aplicação, se doa seus fluidos, mas também tem os fluidos espiritual. No passe, às vezes, há assistência muito grande. No caso aqui, houve assistência de André Luiz para que aqueles fluidos chegassem e trouxessem bem-estar menino, né? E o resultado desse passe, com a ajuda do senhor Agostinho e também de André Luiz, foi o conforto físico, a limpeza do corpo, quietação, sob a vigilância neurológica, ele dormiu, sossegou e repousou. E aqui a intervenção energética, adição de forças. A história da aplicação do fluido diretamente nos pulmões, do sopro, né? Então, o passe magnético, a ação saturada de agentes constituintes do plano físico, seu Agostinho, atuando, transferindo suas energias, forças biológicas para a cobertura sobre a cobertura da prece, da oração, né? Esses passes trouxe grandes benefícios aqui ao corpo da menina, né? Benefício. O efeito imediato desse passe, dessa ação fluídica dos passes, foi o relaxamento dos esfíncteres, que começaram a funcionar, desopressão respiratória e indução do sono. Então, sob o efeito do passe magnético aplicado pelo senhor Agostinho, com a ajuda de André Luiz, a menina se acalmou. O corpo melhorou, ela se acalmou, um sono profundo e reparador, né? A cooperação dos dois planos, né? Dos dois planos. A intervenção ocorre com a supervisão atenta de André Luiz, que ajudou na aplicação do passe com as energias do fluido espiritual também. E a observação de Moreira, que tudo via, o espírito obsessor, tudo via essa história, vendo, tal, que aprendia técnica para sustentar a ação da vítima. Até aí ele estava tudo bem, colaborando, etc. Então, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo a Cláudio marca o início da terapêutica moral, não apenas física. Quando ele lê aquela obra que abre da sua cabeça uma visão completamente distinta, que não seria um eterno condenado, que Deus é Pai misericordioso e bom, que ninguém morre e a gente desencarna, tem a reencarnação para a gente continuar, que a reencarnação é um processo continuado de aprendizado, que os nossos erros do passado com as novas encarnações é uma oportunidade que a gente tem de reparar as expiações, de pagar nossas dívidas, e repactuar com aquele que errou, e aprender as coisas que não aprendemos ainda. A visão mudou completamente, a visão dele, diante da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aqui a ecologia do socorro espiritual. Como é que aconteceu esse processo, né? Na hora que Félix faz a prece de André Luiz, rogando a aplicação dos passos, etc., na menina acidentada lá na pista, e que ele roga em prece aos céus para que a moratória acontecesse, essa moratória chegou até aqui no andar de cima, né? Aqui, ó, na alta supervisão, espíritos superiores, que todos nós temos, nossos guias espirituais, e os benfeitores, quanto mais elevado, tem um mais elevado que eles. Então, essa prece feita por Félix chegou a essa supervisão do trabalho dele. Espíritos superiores concedem a moratória e autorizam as operações, certo? Então, as operações visando a melhoria do quadro da menina para ela não desencarnar naquele momento, né? E a execução dessa moratória, o tratamento todo, é exatamente através de Félix e André Luiz. A aplicação de passos magnéticos, contenção da morte da menina imediata. Tudo foi providenciado. Isso no primeiro andar, lá em cima, os benfeitores, aqui o trabalho de execução, e aqui no terceiro andar, as forças convertidas. Moreira, que é o agressor terrível, começa a ajudar, a colaborar, importante, e resgatado, que fornece fluido vital. Começa a ajudar André Luiz no processo de aplicação dos fluidos nos pulmões da menina. Olha, essa foi importante, né? Atores terrestres, aqueles anjos que foi falado. Salomão, que vem prestar assistência, solidariedade, convida o senhor Agostinho que vem, deixa os afazeres dele para vir aplicar os passos à menina, traz o passe magnético humano e a oração do evangelho para a aplicação dos passes, que há uma melhoria muito importante da menina. Ela repousa, descansa, a melhoria do quadro dela, certo?
E por último, o último aqui na base da pirâmide está a ciência física. O tratamento é feito pelos médicos, pelos enfermeiros, etc. O corpo médico aplica antibióticos, soro, oxigênio, limpeza, né, infraestrutura e tal. Mas essa assistência aqui da base, do apoio médico, do apoio terrestre, tem, olha aqui, as três, as quatro, do cimo da pirâmide até o quarto andar aqui, tem a participação, até o terceiro, da equipe espiritual, né? Restando aqui embaixo. Vê como tudo é conectado. Quando alguém está numa situação como essa, não só está tendo assistência do médico da carne. Os benfeitores, os amigos espirituais, chegam sempre para ajudar. Então, achei interessante colocar essa ecologia do socorro espiritual junto com o socorro material. E aqui a síntese, a rede de fios invisíveis, né? Não há acaso na dor. Tudo tem uma finalidade. A dor ensina a gemer, diz o popular, tem uma finalidade. O acidente foi uma engenharia divina focada na redenção coletiva. Então, o acidente de Marita e dada a moratória desencadeou uma série de coisas importantes. O tempo para a preparação espiritual. Nogueira, o pai, diante daquela situação, quebra o orgulho, a redenção pelo remorso. Ele se toca e o desejo de mudar. Ele tem compreensão de sua situação. Moreira, o obsessor, abandona a obsessão e começa, de compaixão, começa a ajudar no processo. Zeca e Salomão, instrumentos humanos de providência. Zeca que liga bem para a família e Salomão que vem trazer ajuda de Moreira para a aplicação dos passes, etc, etc. Félix e André Luiz, aqui, a gestão fluídica da adição de forças, que estão o tempo todo lá aplicando, não só nos pulmões, mas também ajudando nos passes que foram proferidos da menina para melhorar. E seu Agostinho foi aplicador dos passes, o elo com a doutrina consoladora. Ele não só aplicou os passes, falou da doutrina, trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, que tocou profundamente Cláudio, desatando. Então, essa é a rede de fios invisíveis, que não aparece para todo mundo que apareceu na parte física a menina doente. Apareceu Zeca e Salomão, da assistência, e também a Santo Agostinho. O restante, Félix André Luiz, os outros foram os espíritos. Então há uma conexão. A assistência nunca só é material e espiritual. Todas as peças foram perfeitamente alinhadas para que a imobilidade de uma curasse a alma de muitos. A imobilidade de Marita fizesse tocar tanto Cláudio como Moreira, né? E aqui o fechamento, a terapêutica maior, o resgate não significa evitar a queda do corpo. Não, às vezes um fato dessa natureza, ele tem um condão de mudar muito ao redor. Mas usar a queda do corpo para reerguer o espírito da própria menina que ia desencarnar revoltada, etc., que ia ter um tempo trabalhada de moratória pela espiritualidade e desencarnar mais sossegada, né? Isso é muito importante. Então, na engenharia invisível de Deus, a dor nunca é punição. Muitas pessoas se lastimam muito da dor, não. A dor ensina a gemer. Às vezes a dor é um aviso. Às vezes, quando você abusa da saúde, por exemplo, em uma doença, você passa alguns dias para repensar a sua atitude, né? Você tinha uma saúde perfeita e abusou dela e veio a consequência de uma dor. Então, a doença, às vezes, é um remédio. É importante entender isso. É sempre, não é nunca a punição dele, é sempre a mecânica exata e amorosa da misericórdia divina, devolvendo a visão aos cegos de espírito. É uma forma de você se tocar para mudança de chave, né? E aqui a conclusão, a dor como bússola. A tragédia física não é o fim, não é. Às vezes é um ponto de inflexão, de mudança, né? Quando a vaidade adoece o espírito, você toma atitudes absurdas na droga, na drogadição, na bebida, no álcool, os excessos, né? O corpo físico torna-se leito providencial. Se adoece para se curar, para se conscientizar, para ter uma compreensão. Atrás do véu do acidente da menina, opera a matemática perfeita do amor divino. Toda aquela assistência e a possibilidade de tocar o verdugo, os dois verdugos, o pai e também o obsessor. Onde os olhos humanos enxergam o caos da morte, que o quadro dantesco, a menina está em coma pré-morte, a espiritualidade orquestra a oportunidade exata para a redenção, tanto dela quanto daqueles que foram protagonistas da violência contra ela. Então, na escola da vida, que nós nos matriculamos nela, a vida, a encarnação, a dor nunca é punição arbitrária, nunca. É instrumento cirúrgico que devolve a consciência a si mesmo e se tocar por uma realidade maior. Então, meus amados amigos, queridos irmãos, esse capítulo é muito ilustrativo, um aprendizado é muito importante, né? Muito importante como se dá essa engenharia espiritual da transformação, que todos nós estamos em fé, todos nós somos assistidos pela misericórdia divina. Se alguma pergunta tiver, estamos aqui para responder dentro do possível, se não,
Queria agradecer a presença de vocês e o convite para estarmos juntos na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Eu tenho uma semana de muita paz, muita luz, muita saúde. Até lá, se Deus quiser. Muita paz.